você ouviu. Sanção disciplinar para servidores públicos federais que desrespeitarem as prerrogativas da advocacia. Em síntese, esse projeto formulado pela OAB de Santa Catarina está sendo encaminhado ao senador Jorginho Melo, do PL, e o senador Jorginho deve apresentá-lo no Senado Federal. Para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, né? A gente quer saber aí detalhes. Está conosco o Dr. Rafael Horn, que é ex-presidente da OAB aqui de Santa Catarina e atualmente é vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Rafael Horn, muito bom dia e muito obrigado aqui por nos atender. Muito bom dia, enorme satisfação estar com os ouvintes da Jovem Pan, conversando sobre temas ligados ao exercício da advocacia, ao exercício da cidadania, em especial sobre esse projeto de lei que foi apresentado semana passada, fruto de um pleito da OAB Nacional, que foi formulado a pedido da bancada catarinense, da OAB Santa Catarina, levando em consideração um exemplo, um paradigma que já ocorre em nosso estado, né? Lembrando que há um ano atrás, e exatamente um ano atrás, a lei se eu não me engano, é de 11 de maio de 2021, a lei 1811-1, que é uma lei catarinense, que instituiu em Santa Catarina, a pedido da OAB Santa Catarina, o delito, a punição disciplinar ao servidor público estadual, do judiciário, executivo e legislativo, que violarem prerrogativas da advocacia catarinense. E agora a intenção é levar esse projeto também a nível federal. Quando o senhor fala em prerrogativas, doutor Rafael, o que são essas prerrogativas para a gente poder compreender aqui que, hora ou outra, se vocês necessitam de uma lei, é sinal que de vez em quando elas são desrespeitadas. Quais são essas prerrogativas aqui para a gente pontuar para a nossa audiência? Bem, um advogado, quando vai defender um cidadão, ele precisa ter algumas prerrogativas para que possa exercer efetivamente esse direito. Por exemplo, o acesso aos autos do inquérito policial, o acesso a documentações que constam na repartição pública, o acesso ao cliente que eventualmente tiver sido preso. Isso para quê? Para que ele possa defender o cidadão lá na ponta. Então, quando nós estamos falando de prerrogativas da advocacia, nós estamos falando de prerrogativas da cidadania, do cidadão, que quando vai ser defendido por um advogado, por uma advogada, ele precisa que esse profissional tenha pleno acesso às autoridades, tenha pleno acesso à documentação que consta nas repartições públicas, seja judiciário, seja executivo, seja legislativo, para que esse cidadão possa ser devidamente defendido, que ele possa ter os seus direitos efetivamente exercidos. E é isso que essa lei que vem a ser proposta a nível federal, a lei estadual que foi aprovada há um ano atrás, garante que, se eventualmente o servidor público violar essas prerrogativas que cause prejuízo à busca do direito pelo cidadão, ele possa responder o processo disciplinar e possa, com isso, ser punido, né, disciplinarmente, se restar demonstrado que, no exercício profissional, o advogado, a advogada do cidadão, teve suas prerrogativas violadas. Prerrogativas que constam do Estatuto da Advocacia, que é a lei federal aprovada no Congresso Nacional. Doutor Rafael, essas prerrogativas, elas são desrespeitadas? A gente parte do princípio de que o advogado sempre tem acesso à informação. Eles são desrespeitados? Eles não, o profissional em si, mas a ação por si só, né? Essas prerrogativas, elas são mesmo desrespeitadas, doutor? Bem, infelizmente, nós em Santa Catarina até temos um cenário muito bom, mas se nós olharmos o contexto nacional, que é isso que nós estamos trabalhando agora no Congresso Nacional, infelizmente nós temos ainda casos de violação de prerrogativas. Advogados que não conseguem ter acesso a um cliente, por exemplo, preso numa delegacia, que foi preso em flagrante, advogados que não conseguem ter acesso ao inquérito policial, advogados que não conseguem ter acesso a documentos públicos que possam facilitar o exercício do direito de defesa, advogados que muitas vezes no exercício da profissão são vilipendiados, são insultados. Isso tudo, infelizmente, ainda ocorre. É bem certo que a OAB tem feito um trabalho muito forte de interlocução institucional com o intuito de minimizar e reduzir estes episódios. Mas quando um episódio desse ocorre, nós precisamos ter o máximo de ferramentas para que o advogado possa exercer livremente e efetivamente a sua profissão,
Porque com isso, quem ganha é o cidadão. O cidadão lá na ponta, que está aguardando muitas vezes um posicionamento do judiciário, um posicionamento do Poder Executivo a respeito de algum tema, ou que esse cidadão está aguardando ter acesso a algum documento, por exemplo, na Previdência Social, para ter sua aposentadoria deferida, ou direito a um documento no hospital público para que ele possa ter, eventualmente, um erro médico diagnosticado e, eventualmente, pleiteado junto ao judiciário. Então, são vários os episódios que nós podemos nos deparar em que, infelizmente, ainda constam violações às prerrogativas que merecem a defesa por parte não apenas da OAB, mas também de toda a sociedade. Bom, essas sanções disciplinares, nós estamos aqui conversando com o Dr. Rafael Horn, que é ex-presidente da OAB de Santa Catarina e atual vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O texto trata de sanções disciplinares a servidores públicos federais. E aí que está a minha pergunta. O senhor, na explicação aqui prévia, na pergunta anterior, tratou de diversos pontos onde podem acontecer, né, as interrupções, ou seja, onde o advogado pode ser cerceado em alguns momentos. Mas quando o senhor citou, por exemplo, delegacias, e aí me gera uma dúvida, por que vocês também não colocaram no texto servidores públicos estaduais, ou seja, dos estados e só os federais? Porque parte do princípio que a delegacia especificamente, né, na maioria dos crimes, o camarada ele vai parar lá na delegacia da Polícia Civil e vamos lá, não é sempre que são feitas e efetivadas prisões, por exemplo, pela Polícia Federal e tal, e aí entraria a questão da prerrogativa dos servidores federais. Por que não os servidores estaduais também estão incluídos nesse projeto? Perfeito, porque a competência para disciplinar acerca dos servidores públicos estaduais é da Assembleia Legislativa. E em Santa Catarina, como eu disse, como mencionei no início da minha fala, já existe uma lei. Então, na verdade, em Santa Catarina, os servidores públicos estaduais que violarem prerrogativas já estão sujeitos à punição disciplinar. Conseguimos, quando presidente da OAB Santa Catarina, capitaneamos e aprovamos por unanimidade na Assembleia Legislativa, depois obtivemos a sanção do governo estadual, justamente para garantir que, a nível estadual, houvesse idêntica disposição. Também no município de Florianópolis, que a OAB Santa Catarina está sediada em Florianópolis, nós fizemos a mesma diligência e nós tivemos também a aprovação de uma lei municipal similar. Importante que essa lei municipal também já existe em Chapecó, Blumenau, Jaraguá do Sul, Criciúma, e Rio do Sul e tantos outros municípios que capitanearam uma iniciativa que tem o DNA catarinense. Como tem o DNA catarinense, vários municípios catarinenses do estado de Santa Catarina, quando viemos para a vice-presidência da OAB Nacional, estivemos juntamente com a presidente da OAB Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, juntamente com os nossos conselheiros federais, e submetemos esse idêntico pleito ao Pleno do Conselho Federal Nacional. E o Pleno do Conselho Federal aprovou por unanimidade esse pleito com o DNA catarinense, e a partir de então nós levamos ao senador Jorginho Melo, que nos recebeu em abril deste ano. Lá o convencemos da importância de ter também um projeto similar a nível federal, e o senador Jorginho Melo apresentou na semana passada este PL, esse projeto de lei, com o intuito de termos também a nível federal igual proteção. Então, em Santa Catarina, nós já temos a nível municipal, estadual, e agora o que está pendente é a nível federal, que a competência para aprovação é do Congresso Nacional, por isso, protocolado no Senado Federal aqui em Brasília. Dr. Rafael Horn, vamos lá, mudou a presidência da OAB, né? Agora nacional, a gente tem outro presidente, mas o presidente anterior, a gente viu ali constantes, digamos assim, desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro por uma série de fatores. Agora, essa interlocução com o senador Jorginho Melo, nesse momento, para que ele apresentasse esse projeto, para que fosse feita essa lei, né, que foi, digamos assim, formulada pela OAB, mas o senador Jorginho Melo apresenta no Senado Federal, digamos assim, um trabalho de aproximação da Ordem dos Advogados do Brasil no país com a presidência da República, tendo em vista que essa relação, o que me parecia, estava bem estremecida? Bem, nós temos aqui, dentro da história da OAB Nacional, um histórico de interlocução constante com todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo. É bem certo que, em alguns momentos,
né, não apenas na gestão passada, em que tivemos um estremecimento por parte da direção à época com o detentor atual, com o presidente Bolsonaro, como houve também algum estremecimento à época com o presidente Lula, com a presidente Dilma, inclusive em relação a esta, um protocolo de pedido de impeachment. É natural, por quê? Porque a ordem ela vai ter interlocução em pautas que são de interesse da advocacia, que são de interesse da sociedade, e vai haver, muitas vezes, junção para que nós possamos trabalhar em conjunto, como nós temos feito em relação ao Instituto Nacional de Previdência. Eu estive pessoalmente com o ministro da Previdência para construir pautas para melhorar o atendimento da advocacia e do beneficiário, do cidadão, no âmbito das agências do INSS, e em alguns momentos nós teremos pautas que divergem, que nós vamos colidir. Mas é sempre no tema e não no pessoal. O que nós podemos asseverar e garantir é que a OAB tem as suas pautas, as pautas dela são definidas através de um colegiado, do Conselho Federal, ouvido o Colégio de Presidentes, todos os 27 presidentes de seccionais, e muitas vezes nós vamos estar com pautas colidentes e muitas vezes nós vamos estar com pautas convergentes. A ideia é que nós possamos ter sempre aproximação, sempre interlocução com todos os poderes, independente de quem esteja na presidência, de quem esteja capitaneando, porque não há dúvida alguma que o interesse público há de sempre vigorar. E no caso da advocacia, que tem, né, através da sua instituição, a OAB, não apenas a missão de proteger a profissão, mas também a própria sociedade, já que o Estatuto da OAB, ao contrário de outros conselhos profissionais, ele tem esse foco da proteção da sociedade civil, como porta-voz, a maior instituição civil, talvez até do mundo, né, mas com certeza do Brasil, que é a ordem que congrega mais de 1.300.000 advogados, tem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, nosso presidente Beto Simonetti tem conduzido com maestria, né? Nós conseguimos grandes vitórias, como foi a conquista do direito à verba honorária nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, como também capitaneando outros projetos de lei de interesse da classe, interesse da cidadania, como este, que está sob a guarida do senador Jorginho Melo, e outros que estão sob a guarida de outros parlamentares, a demonstrar, sim, que a OAB ela não vai nem ser adesivista em relação àqueles que estão no poder, mas jamais também será palco para fazer voz por parte da oposição. Doutor Rafael, são 11h51. Você está acompanhando aqui a entrevista com o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn. Doutor, já houve algum entendimento por força de uma reunião, por força de uma aproximação entre as peças que são importantes, digamos assim, nesse jogo, até em função desse problema mais recente que foi verificado com o presidente Bolsonaro? Bom, reuniões constantes com o Poder Executivo, com o Legislativo e Judiciário são comuns, né? O presidente Beto Simonetti tem uma agenda aberta com todos os detentores dos poderes. Eu, pessoalmente, estive com o ministro da Previdência e o atendimento tem sido o melhor possível, o contato tem sido o melhor possível, né? Na posse da atual diretoria, o vice-presidente da República, o vice-presidente Mourão, o general Mourão, ele fez uso da palavra, como esteve o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, como teve o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ou seja, demonstra, sim, que a OAB está aberta para dialogar com todos os poderes, e isso é uma obrigação, não é apenas uma prerrogativa, mas é uma obrigação da instituição para que possa representar devidamente não apenas a advocacia brasileira, mas a própria sociedade civil. Doutor Rafael Horn, que é vice-presidente nacional da OAB, ex-presidente da OAB de Santa Catarina. Muito obrigado aqui pela gentileza da entrevista. Estamos sempre à disposição. Forte abraço e uma excelente tarde aí para o senhor. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Jovem Pan, da gloriosa Jovem Pan, que tem sido aí uma ferramenta importantíssima para difundir aí o conhecimento, difundir todas as notícias que tratam da advocacia e da sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado e uma ótima tarde.